Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Nova Brasil, em Brasília, o Pedro Fernandes. Pedro, bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Diego. Queria agradecer o convite e a todos que estão também nos escutando e nos assistindo pelo YouTube. Muito bem. O Pedro, que é fundador e CEO da BRM Asset, uma gestora independente 100% no mercado imobiliário, com atuação no Centro-Oeste. Ele é sócio e CEO da Beira-Mar, atuando no lançamento de mais de 45 mil unidades imobiliárias, e atualmente ele integra o conselho da Boa Safra Sementes, uma empresa listada na B3, na Bolsa de Valores brasileira, com atuação no agronegócio, e o conselho da empresa de investimento em startups ACS Centro-Oeste Sul. Pedro está jogando em várias posições e arrebentando como sempre, mas encontrou um tempinho para estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira para a gente falar um pouco do mercado imobiliário de Brasília. Pedro, coisa de 10 anos atrás, a gente teve um boom aqui no mercado imobiliário da capital. Muito se falou em especulação, em bolha imobiliária. O que disso se confirmou, o que disso não se confirmou? Qual é a avaliação geral que você faz hoje do mercado imobiliário de Brasília? Diego, o mercado imobiliário de Brasília, historicamente, sempre foi muito forte, né? Muito por uma característica que a gente tem uma renda per capita muito alta, é a maior renda per capita do Brasil, né? Quase o dobro da renda per capita de São Paulo. Brasília também tem uma outra característica, e aí a gente pôde confirmar agora com os recentes dados do IBGE, né? Uma das capitais que mais cresce no Brasil. A gente tem um crescimento vegetativo e um crescimento migratório, né, por ser capital do Brasil. E isso tudo acaba aumentando e pressionando a demanda por moradia. Lá naquele ciclo que você citou, né, teve um grande volume de novas construções e ao longo do tempo isso foi absorvido. E hoje eu trago um dado para você que é interessante, que Brasília tem o menor estoque, um dos menores estoques da história de imóveis novos. Então a gente tem muito pouco imóvel disponível hoje. Olha só. O que significa que o mercado está forte e vem absorvendo esses imóveis que vêm sendo lançados, né? Então, historicamente, o mercado regulado aqui é na casa de 9 a 10 mil unidades em estoque. E a gente estima hoje que tem mais ou menos 5 mil unidades em estoque somente. Metade disso. Metade, né? O que a gente percebe que a gente tem um mercado muito forte que vem absorvendo bem os projetos que vêm sendo lançados na nossa cidade. Uma das frases que se diz muito em Brasília, Pedro, é que morar em Brasília é muito caro. Qual a avaliação que vocês no mercado fazem em relação ao preço do metro quadrado aqui, na comparação até com outras capitais brasileiras? Essa é uma ótima pergunta, e aí quando a gente pega os últimos, principalmente 5 anos, Brasília acabou ficando para trás nesse ranking. Brasília era a cidade mais cara do Brasil, foi durante bastante tempo, e aí eu quero deixar claro que isso é uma média, né? Uma média dos índices que são medidos, e nos últimos anos outras cidades avançaram muito mais no preço, né? Então eu cito aqui, por exemplo, São Paulo, que já tem metro quadrado na ordem de 40 a 50 mil reais, por incrível que pareça, isso é fato. Que coisa. Nos bairros bons de São Paulo, 25 mil reais é algo muito comum de se encontrar, né? Que a gente está falando? De Itaim, Jardins? Itaim, Jardins, né? Vila Olímpia, talvez? A Vila Olímpia. Então, essas regiões, mas até quando você pega empreendimentos perto ali da Ponte Estaiada, já tem empreendimentos ali na casa de 20 mil reais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né, teve uma valorização também muito grande, aquela região de Balneário Camboriú. E até Goiânia, aqui do nosso lado, que era um mercado com metro quadrado muito barato, subiu bastante dos últimos anos. Então, Brasília deixou de ser, pelo menos por enquanto, uma das cidades mais caras. E aí sim a gente acha que tem um potencial de crescimento, de retomada disso nos próximos anos, né? A gente acredita bastante que os próximos anos de Brasília pode ser de bastante valorização, retomando essa posição que Brasília já teve de liderança de preço. E o nosso cenário econômico nacional dá uma potencializada nessas boas expectativas que vocês estão tendo, Pedro? Eu digo do início da queda de juros que a gente viu recentemente. Semana passada teve a divulgação do PIB do segundo trimestre, o governo e o mercado aí revendo as projeções para o final deste ano. Como é que está o ânimo aí do pessoal do mercado imobiliário para esse segundo semestre, início de 2024? O mercado imobiliário ele é muito impactado pela macroeconomia, né? Então, taxa de juros é um dos pontos fundamentais, porque é um mercado que vive muito do crédito, e sem dúvida
recente redução da taxa de juros, né, e uma sinalização, já aí o Boletim Focus, né, já, que é a reunião das principais casas do Brasil, já precifica a Selic abaixo de 12% ainda esse ano, né? Então a gente, com essa expectativa de queda de taxa de juros, sem dúvida é mercado imobiliário em alta. Isso faz com que mais pessoas possam comprar imóvel e com certeza isso pressiona os imóveis para se valorizarem. Um dos pontos que a gente tem falado bastante é que o momento para comprar, o melhor momento, né, um bom momento para comprar é justamente antes dessa queda acentuada da taxa de juros, já que quando a taxa de juros cai, né, e aí a gente teve o exemplo recente da pandemia, né, ali no meados de 2020, né, a gente teve uma taxa de juros ali próxima a 2%, né, o que impulsionou muito o crédito imobiliário e fez com que os imóveis se valorizassem bastante, né? Então, acho que um ponto muito relevante é comprar justamente antes dessa queda acentuada da taxa de juros, aproveitando o momento... Ou seja, agora. Você está dizendo que um bom momento para comprar imóvel é agora. A gente acha que esse segundo semestre, início do ano que vem, é um momento muito bom, onde a taxa de juros está caindo, né? Mas ainda não caiu como a gente espera que caia, né? Então é um momento bom, é um momento de boas negociações, a gente tem percebido isso no mercado. Muito bem. A gente lembra você, ouvinte da 97,5 FM, que a taxa de juros hoje básica da economia, a Selic, está em 13,25%, depois de uma queda de 0,5 ponto percentual na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, e temos uma nova reunião prevista para esse mês de setembro, conforme o calendário do BC. Nós estamos conversando com o Pedro Fernandes ao vivo aqui na Nova Brasil, Brasília, sobre o mercado imobiliário, 8 horas e 43 minutos agora. Pedro, como é que está o ímpeto dos investidores brasilienses? A gente teve, num passado não muito distante, muita gente de olho nos empreendimentos que estavam sendo lançados em cidades do DF, eu cito aqui Samambaia, Guará. Hoje tem muita gente ainda comprando com o intuito de investir e não de morar aqui na capital? Sem dúvida. Eu gosto de dar o contexto do que Brasília está se transformando, né? Brasília, historicamente, as pessoas tinham muito desejo de morar no plano piloto, porque a grande parte da população trabalhava no governo federal ou no governo distrital. E essa realidade veio mudando. A partir do momento que a cidade cresceu e a gente tem aí um grande volume de empresas, né, prestadores de serviço, de comércio, de varejo, a cidade se transformou e várias das cidades, regiões administrativas em volta do plano piloto, começaram a ganhar vida própria, né, como exemplo aí, né, de algumas que você citou. Isso está fazendo com que a lógica urbana da cidade se transforme, né, e que pessoas agora tenham desejo de morar nessas cidades e de morar perto do seu trabalho, né? Você estava falando agora... Se deslocar menos, né? Se deslocar menos. Você estava agora falando, né, do tanto de obra que o GDF está fazendo em Brasília, né? A gente está no momento que isso gera mais trânsito e as pessoas estão querendo mais qualidade de vida. Por outro lado, o investidor também tem visto essas oportunidades. Quando aumenta a demanda em regiões, a gente vê também aí chegando infraestrutura, mais investimento, e significa o quê? Valorização imobiliária. E o investidor está de olho no mercado, né, de olho nessa queda da taxa de juros, nessa valorização histórica que tem o imóvel. E a gente também está vendo muito investidor focado em renda residencial, né, investidor que compra imóveis para renda, né, que são poupadores imobiliários, né, que compram muitas vezes imóvel na planta, pagam uma prestação baixa, financiam esse imóvel e alugam o imóvel posteriormente. O aluguel ajuda a pagar esse financiamento, né, ajudando as pessoas a fazerem um patrimônio imobiliário e a pouparem em imóvel. Então acho que esse é um movimento que a gente tem observado bastante aqui na nossa cidade. Muito bem. Pedro, e Águas Claras, hein? A gente tem muitos ouvintes da Nova Brasil FM em Águas Claras, muita gente deve estar acompanhando a gente agora, saindo ali das Castanheiras, entrando na IPTG e ligadinho aqui na 97,5 FM. Águas Claras, assim, virou um lugar muito de filhos do plano piloto, né? Muita essa nova geração aí que nasceu, cresceu no plano piloto, foi para Águas Claras, até por toda a questão de estrutura de vários condomínios, a despeito do trânsito, que tem melhorado, foi inaugurado recentemente agora uma nova saída. Qual é o momento que você diria hoje que Águas Claras está vivendo em relação ao mercado imobiliário?
Águas Claras provavelmente é a principal região administrativa do ponto de vista de mercado imobiliário depois do plano piloto, né? Águas Claras acho que a concretização, né, do que eu falei agora de uma cidade independente. Águas Claras tem 2, 3, 4 shopping centers, todas as universidades estão lá, né? Todas as escolas que hoje tem no plano piloto também estão em Águas Claras. É uma cidade pujante e com um ponto muito interessante, né? Recebendo novos investimentos de infraestrutura, né? Tem uma estrutura de mobilidade por causa do metrô incrível, além do parque, né? Águas Claras tem vários parques, tem o parque principal, mas foi recentemente inaugurado o Parque Sul. Então, mais investimento significa valorização imobiliária. E a gente tem uma outra característica que é interessante de Águas Claras, que é um pouco mais de liberdade construtiva, né? Aqui no plano piloto são projeções que tem uma limitação do que pode ser construído em termos de altura, de aprovação de projeto. E Águas Claras, por ter mais liberdade, a gente tem começado a ver uma grande transformação do ponto de vista de arquitetura. Já tem escritórios internacionais desenvolvendo projetos em Águas Claras, né? Águas Claras valorizou, só para você ter uma ideia, Diego, de 2020, o metro quadrado saiu em Águas Claras de R$ 6.700 em média, para agora na faixa de R$ 10.500 a R$ 11.000 o metro quadrado. Águas Claras já se aproxima em preço, em determinadas regiões, até de algumas regiões do plano piloto, né? Isso por quê? Porque hoje, muitas das pessoas que eu falei do fluxo migratório que chegam em Brasília escolhem Águas Claras como seu local de moradia, né? Por ser mais parecido com uma outra grande capital brasileira, né? Por ter uma dinâmica mais parecida que outras cidades e por oferecer tudo no mesmo lugar, né? Então a gente tem visto belos projetos. É um mercado com pouca oferta que está agora passando por um grande volume de lançamentos novos, projetos modernos, interessantes, o que é muito bom para a nossa cidade, né? Transforma a cidade para melhor, né? Traz mais qualidade de vida para os moradores. Muito bem. Você falando isso, Pedro, me recordo de um colega que veio morar em Brasília recentemente, de São Paulo, e ele visitou alguns apartamentos com a esposa aqui no plano piloto, e a frase dele para mim foi: não gostei muito dessa calmaria não, vou morar em Águas Claras, preciso de uma buzina, de um pouquinho de trânsito, um pouquinho de confusão para me sentir mais à vontade. Mas isso deve acontecer com muita frequência. Eu estou citando aqui um exemplo pessoal, mas muita gente deve olhar para Águas Claras com esse olhar que você mencionou mesmo, né? Pedro, Noroeste, o Noroeste ali, a gente até comentou agora há pouco aqui no jornal, eu dei a notícia para os nossos ouvintes de uma nova condenação envolvendo o ex-governador José Roberto Arruda. Eu cito isso porque o Noroeste teve ali uma grande esperança, expectativa de que seria um bairro modelo para o Brasil ali em 2009, nós estamos falando de coisa de mais de 10 anos atrás, e agora a gente vê o Noroeste de fato se estruturando, ficando um pouco mais parecido com o que a gente entende ali de Sudoeste, de um bairro, muita obra no Noroeste e muito lançamento ainda para acontecer, né? O Noroeste é uma das últimas áreas nobres, né, daqui do plano piloto. É hoje, sem dúvida, a região com maior volume de obras, né, empreendimentos aí modernos, né, de alto padrão. Então é um segmento de médio, alto padrão, né, para clientes de alta renda. Sem dúvida, agora está se consolidando como um bairro incrível para morar, né? A gente tem muito relato de quem mora no Noroeste, gosta bastante, né? Porque principalmente a primeira etapa deixou de ser aquele local tomado por obras e teve muita entrega. E aí os prédios foram entregues, prédios novos. Então passa a ser um lugar muito bonito, um lugar muito mais moderno. Tem o parque ali ainda para se concretizar, né? Tem um parque, né? O Parque Buller Marx, que teve agora uma primeira parte inaugurada e que precisa se consolidar ainda. Claro que tem muito investimento para ser recebido, tem um acesso para a Asa Norte que precisa ainda ser feito, mas é um bairro, sem dúvida, com um potencial de valorização muito grande, né? Eu diria que hoje das regiões, aqui está falando para quem quer investir, quem quer saber de mercado imobiliário, uma das regiões que está com um preço muito descontado, né? A gente acredita muito que o Noroeste hoje ele deveria ser, né, pelo padrão de construção, né, pelo perfil de renda, né, pelo preço do terreno, né? Agora, essa semana, né, foram citadas 2 projeções do Noroeste, e um terreno no Noroeste saiu por R$33 milhões, licitados na Terracap. Então, pra você ver, quando você coloca o preço do terreno, o custo de obra, o padrão construtivo,
né, é sem dúvida uma região para estar ali por volta de R$20 mil um metro quadrado. Hoje está em quanto? Equiparado a outros locais que a gente falou, outros locais de Brasília. Hoje é na média de R$15.500 a R$18 mil, né, o que a gente já percebe lá, a depender do perfil do empreendimento, da consultora, mas a gente acha que esse preço ele está aí um pouco descontado do que deve ser e do que deve ter agora daqui para frente. Muito bem. Pedro, aquela pergunta básica, surgiram aí nos últimos anos muitos influenciadores digitais, muita gente falando de mercado imobiliário no Instagram, nas redes sociais, cada um tem uma opinião para dar sobre comprar, sobre alugar. Existe resposta certa para essa pergunta, se é melhor comprar ou alugar aqui em Brasília? Diego, eu acho que tudo depende, né? Mas eu gosto de dar uma perspectiva que é a seguinte: o comprar ou alugar, ele envolve mais do que a questão financeira, né? Envolve uma decisão de vida e de família. Então, a gente, né, pegando aí um pouco o que você falou de influenciadores, viu muito influenciador defendendo o aluguel, né, que o aluguel financeiramente é melhor, e que as pessoas devem alugar e não comprar imóvel. O que a gente percebeu, principalmente nesse momento da pandemia, dos últimos 2 anos, é que quem não comprou o seu imóvel, muitas das pessoas vão ter dificuldade de comprar ou vão pagar muito mais caro, né? O grande desafio, e aí falando primeiro da questão financeira, matemática, é quando a pessoa não compra o imóvel e ela às vezes está ali guardando dinheiro, pagando aluguel, né, fazendo simplesmente a conta de que o aluguel que ela paga rende um percentual muito baixo do valor de quanto ela compraria o imóvel, ela não faz a conta da valorização. A gente teve regiões do Brasil que o preço em 2 anos, 2 anos e meio simplesmente dobraram, né? Então é muito difícil a gente ter a disciplina de investir, de poupar e de guardar o dinheiro para comprar o imóvel no futuro, sendo que a gente tem a questão da valorização que é difícil da gente acompanhar, né? Então, o que eu diria é que se o cliente, a pessoa que deseja comprar o imóvel fizer a conta do financiamento bancário, né, conseguir uma boa negociação com o banco, claro, sempre que puder dar o maior valor de sinal, né, tudo que conseguir poupar é o ideal, mas se a pessoa consegue financiar uma parte e aquela parte que ela está financiando pagando a própria moradia, ela está redeando o valor do imóvel com relação à valorização, né? E sem dúvida tem uma questão que é a questão de ter a segurança familiar, né? De saber, se chegar, poder saber que é seu imóvel, de poder fazer uma obra, uma reforma, né? Sem ter que pedir permissão para o proprietário. Então acho que isso dá muito mais liberdade. Então eu diria que o imóvel da moradia, e isso acho que para o brasileiro é muito forte, sem dúvida eu sou a favor da compra do imóvel para a moradia. Muito bem, 8h55. Esse é Pedro Fernandes, fundador e CEO da BRM Asset, também sócio e CEO da Beira Mar Imóveis, ele que é administrador de empresas com especialização em gestão de negócios pela SPM, MBA pela Fundação Dom Cabral. Atualmente ele também integra o conselho da Boa Safra Sementes, é uma prata da casa, é um filho aqui de Brasília que está levando a sua competência, o seu profissionalismo para todo o Brasil, em todas as áreas, e fora do Brasil também, soube que Pedro está com negócio em Nova York também, é isso, Pedro? A gente recentemente fez um movimento de fazer um investimento em Nova York, então a gente criou um veículo de investimento para dar acesso a investidores brasileiros que querem diversificar seu patrimônio, né, e ter, além da moeda forte, imóvel, mas ter imóvel em dólar, né? Então a gente está fazendo investimento em multifamily, que são prédios residenciais para renda na cidade de Nova York, em Manhattan e no Brooklyn, né, com investidores brasileiros, né? Estamos muito animados. A gente esteve lá recentemente, agora em mês de abril, e a gente começou a fazer as primeiras aquisições. A gente está lá em Nova York, a gente compra os prédios, aqueles prédios tijolinho que a gente vê muito nos filmes, né? Prédios de 2, 3 andares, com 8 a 10 apartamentos. A gente faz uma reforma básica e aluga aquelas unidades, né? E o nosso pool de investidores tem a rentabilidade dessas locações, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente viu e um movimento de
de pensar grande, querer expandir, né? E principalmente também de diversificação, que é uma questão que a gente acredita bastante quando a gente fala de portfólio de investimento. Muito bem. Pedro, nosso tempo estourou, mas dá tempo de fazer mais uma pergunta que eu acho que é importante para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, pedir só para você ser um pouquinho mais objetivo em razão do tempo mesmo. Como que está o mercado imobiliário de casas em Brasília? Como é que está o mercado Lago Sul, Lago Norte, Alphaville, a coisa está começando a andar, não está? Que outras regiões, Jardim Botânico? O que você atualiza para a gente sobre o mercado de residências, casas aqui em Brasília? O mercado de casas explodiu na pandemia, muita gente saindo de apartamento e teve uma onda muito forte de construções de novas casas, né? Então, isso depois da pandemia agora entrou num momento de estabilidade, né? Porque é natural. Mas eu queria ressaltar uma região que está explodindo e crescendo bastante com grande potencial, que é justamente a região do Jardim Botânico. A região do Jardim Botânico agora, a DF 140, recebeu um investimento grande de duplicação, né? E a cabeceira da DF 140, que é a região do Tororó, está recebendo diversos projetos que não existiam em Brasília, que são condomínios fechados de alto padrão, né? Então a gente vê aí uma nova vertical de crescimento da cidade realmente se consolidando. Muito bem. Pedro Fernandes, muito obrigado por essa boa entrevista, esse bom bate-papo aqui para os nossos ouvintes da 97,5 FM. Até uma próxima oportunidade, uma excelente semana. Muito obrigado, Diego, e a todos os ouvintes aqui da Nova Brasil.